Cine, grande abraço a você, aos amigos do 3 em 1, bom descanso. A gente segue aqui nessa cobertura especial, vamos trazer naturalmente todas as repercussões. O dia seguinte à decretação daquela prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, vários aspectos que a gente precisa trazer, discutir, analisar, as repercussões no cenário político, as reações dentro do Congresso Nacional, são várias, inclusive. E traremos também vários especialistas, né? As avaliações jurídicas e políticas a partir dessa decretação de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O quanto essa prisão pode abrir um novo caminho, uma nova possibilidade de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Essa, inclusive, é uma reflexão que muitos têm feito. Inclusive, vários advogados publicaram textos e manifestações nas redes sociais apontando esse como um caminho. Enfim, a gente também vai se dedicar a trazer as informações diretamente de Brasília. Oposição anunciando obstrução total e uma praticamente guerra contra o governo. Inclusive, os opositores se reuniram nesta terça-feira. Eles iniciaram um movimento de obstrução total dos trabalhos no Congresso Nacional, justamente em resposta à prisão domiciliar que foi decretada ontem a Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Os parlamentares intensificaram essa pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que foi muito criticado, inclusive nem estava em Brasília. Eles cobram uma reação do Legislativo àquelas medidas cautelares que foram impostas ao senador Marcos Duval, mas principalmente desse avanço contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição exige que o Congresso avance com as solicitações de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente contra o ministro Moraes, a votação da anistia, mas também o fim do foro especial. Os deputados e senadores ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado. As pessoas que nos acompanham por imagens podem acompanhar justamente os parlamentares ocupando essas posições nas duas mesas, da Câmara e do Senado. Naturalmente, um protesto, né? Eles colocaram até esparadrapo na boca para manifestar apoio a Jair Bolsonaro e impediram a realização das sessões que estavam marcadas para hoje. Bom, segundo líderes da oposição, essa obstrução vai seguir enquanto não houver um diálogo sério para pensar em soluções que pacifiquem o país. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Situação tensa em Brasília, esse movimento de deputados e senadores anunciando essa obstrução total. O que a gente pode esperar, Dávila? Bem-vindo. O Dávila está sem retorno. Nitidamente ele não escutou a minha pergunta, não tem problema. Daqui a pouco a gente refaz esse contato com o Luiz Felipe Dávila e ele traz a impressão a respeito desse movimento que cresce em Brasília, principalmente deputados e senadores anunciando essa obstrução total. E quem acompanhou pela internet ou pela TV por assinatura, deputados e senadores colocaram um esparadrapo na boca, né? Justamente enviando aquela mensagem, somos solidários a Jair Bolsonaro, palmas, mas vários com um esparadrapo, dizendo, eu não posso falar, assim como Jair Bolsonaro. E aí essas imagens foram compartilhadas também em alguns momentos tensos, inclusive discussões aconteceram entre alguns parlamentares. Enfim, a gente vai trazer agora... O Luiz Felipe Dávila já está ok. Agora sim conseguiram contato com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, bem-vindo. Ótima noite a você. Esse movimento no Congresso Nacional, né? Deputados e senadores anunciaram Caniato, essa obstrução o que total nós podemos que a gente pode esperar. É um problema de delay, um delay grande, inclusive. Vamos lá, você, Dávila. Está chegando agora a minha voz, eu estou escutando agora o meu retorno lá para o Dávila. Bom, tudo bem, enquanto ele recebe a minha informação, eu estou aqui trazendo as informações para você que nos acompanha. Inclusive, nossa reportagem em Brasília está contatando, neste momento, um deputado da oposição, deve conversar com a gente dentro de instantes para trazer as informações sobre a estratégia da oposição nesse enfrentamento. Inclusive, muitos têm tratado essa questão como praticamente um conflito, uma guerra, né? Obstrução total a partir de agora. Então, vamos fazer essa conexão com Brasília. Repórter Bruno Pinheiro, ao vivo, inclusive como convidado. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Bruno compartilhou ao longo da programação muitas informações a respeito dessa obstrução, né, Bruno? Vai atualizar para a gente
os últimos movimentos de deputados e senadores. Bem-vindo, Bruno. Ótima noite também a você e a quem nos acompanha aqui em Os Pingos nos Is. Converso agora com o deputado, o capitão Alden, para a gente entender justamente essa obstrução. Deputado, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Antes do senhor me responder, vamos exibir inclusive uma imagem que a gente conseguiu, que é justamente essa escala que vai acontecer. Os parlamentares estão se revezando. Eu tive acesso a essa escala que é feito ali à mão, na caneta, depois compartilhado com os parlamentares. É uma escala que será um regime de forma de 6 em 6 horas de plantão dentro do plenário da Câmara dos Deputados. A ideia é de continuar nas próximas horas, durante a noite de hoje, e o senhor está nesse plantão, inclusive também, deputado. Obrigado por conversar com a Jovem Pan. Qual é a expectativa da oposição com essa obstrução, tanto aqui na Câmara quanto lá no Senado, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo diretamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, capitão? Perfeito. A estratégia da oposição até o presente momento é nós ganharmos tempo. Nesse momento, o presidente Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, juntamente com várias outras lideranças partidárias, estão se reunindo já desde o início da manhã do dia de hoje, justamente para traçar estratégias e alternativas a essas situações que estão ocorrendo no nosso país. Então, a estratégia da oposição, nesse primeiro momento, é nós ganharmos tempo para justamente permitir que essas lideranças possam debater algumas estratégias mais efetivas para que a gente possa pautar aqui nesta casa pelo menos 3 itens que são de considerada importância. A primeira delas, pautar a anistia ampla e geral e restrita. Parte dos deputados da Câmara dos Deputados e senadores da República estão tentando apresentar uma alternativa a esta anistia geral e restrita, que seria uma meia anistia ou uma diminuição da condenação dessas pessoas que foram condenadas pelos atos associados a 8 de janeiro. Só que a Constituição Federal, ela trata especificamente da anistia ampla, geral e restrita. Não fala-se em meia anistia. Então, a oposição não vai arredar o pé no sentido de efetivamente colocar na mesa apenas e tão somente uma única opção, que é a anistia conforme está prevista na Constituição Federal. O segundo ponto, que a oposição, tanto do Senado quanto da Câmara, também vai colocar à mesa para a discussão das lideranças, é justamente a aprovação do requerimento de impeachment do Alexandre de Moraes. Enquanto isso não for pautado pelo Senado Federal, nós continuaremos mobilizados, tanto no Senado quanto na Câmara, para obstruir as votações, as comissões e toda e qualquer ação que venha acontecer aqui dentro das duas casas. E o último item, que também é muito importante, é extremamente relevante, é justamente a aprovação dos vários projetos que estão tramitando aqui na casa, que versam sobre o fim do foro privilegiado. Este foro privilegiado, que até então no passado era uma ferramenta que garantiria a atuação dos parlamentares, especialmente no exercício da sua atividade parlamentar, garantindo aí o respaldo legal para poder votar, ter liberdade de expressão, liberdade de opinião e exercer o seu papel como fiscalizador, está sendo hoje utilizado como uma arma para perseguir opositores políticos. Então, inclusive, já está em pauta uma proposta para que esse ano ainda seja aprovado essa diminuição desse poder do presidente Alcolumbre e da própria Câmara dos Deputados em pautar ou não uma CPI. Então, nós achamos que é muito poder para um presidente, e especialmente no momento atual, que os dois presidentes das duas casas têm processos, inclusive arrolados, tanto no Supremo Tribunal Federal como em outras instâncias, e isso pode estar sendo utilizado como uma forma de pressionar os presidentes a não pautar esta CPI ou qualquer outro projeto de relevância nacional. Rapidamente eu já volto ao estúdio. Só uma informação, o deputado Hugo Mota divulgou agora há pouco na sua rede social que já ordenou o encerramento do expediente de hoje e que amanhã será chamada uma reunião de líderes. Os senhores estão lá, eu disse, a gente revelou inclusive essas imagens de uma escala feito à mão, de separado cada parlamentar que vai ficar nesse plantão, né, de obstrução. Agora, se vier a ordem, que é a saída dos senhores de dentro do plenário, o que deve acontecer? Isso vai escalar? Vai esperar recorrer de alguma forma uma decisão, contando com o apoio da polícia aqui do Congresso? Porque se vier a ordem de Hugo Mota de encerrar a atividade, o que deve acontecer hoje?
Olha, em princípio, ainda que haja interrupção nesse momento de uma eventual pauta que está planejada para votações, a expectativa é que a oposição continuará, inclusive durante a madrugada. Então essa escala, ela está prevista para dar seguimento durante toda a madrugada, amanhã, pela manhã, reiniciando com novos parlamentares em escala de regime de plantão, substituindo. Então a gente vai manter essa escala. Se houver, obviamente, uma incursão no sentido de tentar retirar os parlamentares da mesa diretora, a gente vai continuar mantendo pressão. Por isso que a gente está mobilizando toda a opinião pública para que a gente possa, inclusive, pressionar os demais parlamentares, os chamados isentões, para que cada vez mais tenhamos esse respaldo, não somente da população, mas, inclusive, já estamos acionando os mecanismos regimentais para garantir que os parlamentares possam exercer o seu pleno direito de obstruir. A obstrução, ela é regimental, não é uma concessão que o presidente Hugo Mota ou qualquer outro presidente tenha que aceitar ou não. Ela é regimental e a gente vai se fazer valer do regimento e do respaldo legal que a gente tem para manter essa pressão. Eu volto ao estúdio, nosso entrevistado continua ouvindo o estúdio dos Pingo nos Is. Legal. Bruno, só uma questão para tratar com o deputado, quero agradecer inclusive a gentileza dele. Quando a gente fala dessa demanda que deputado, o senhor me ouve, né? Quando o senhor mencionou essas 3 pautas importantes que serão defendidas pela oposição, o senhor menciona o projeto da anistia. Porém, há alguns dias nós falávamos daquele projeto da anistia. Ele está escutando, Bruno? Está escutando, deputado? Só me dá um ok? Tá, deputado, sabe quando a gente fala do projeto da anistia? O último projeto que nós tratávamos começaria a tramitação pelo Senado Federal, só que não abarcaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são as tratativas para vocês conseguirem alterar aquele texto que tinha sido redigido por alguns senadores, hein, deputado? Infelizmente eles estão sem retorno, não tem problema. Daqui a pouco a gente volta com o Bruno Pinheiro. Enquanto isso eu vou chamar o Roberto Mota de volta aqui. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Mota ficou algumas semanas ausente aqui de Os Pingos nos Is. Foi descansar, estava de férias. Mota, quando você saiu, o Brasil era outro, né? Não tinha tarifaço, não tinha sanções contra ministro do Supremo, Jair Bolsonaro usava rede social, não estava detido, então você saiu em um outro contexto e muita coisa aconteceu durante essas semanas. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação, várias pessoas perguntavam de você no nosso chat, mas para começar esse momento conturbado, oposição se unindo e cobrando uma série de pautas a partir da decretação dessa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Falam em anistia ampla, geral e restrita, impeachment de ministros do Supremo e fim do foro. Mota. É uma pauta correta, Caniato. A gente só se pergunta se ela será suficiente. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Eu estava com saudades de vocês. Eu tirei alguns dias para tentar descansar, mas é difícil com as notícias que chegam aqui do Brasil. Por coincidência, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, e de lá acompanhava ao mesmo tempo as notícias aqui do Brasil e as repercussões nos Estados Unidos. É um momento complicado, mais um momento complicado. Essas pautas que a oposição está tentando emplacar agora são pautas importantes, mas como eu disse, a gente fica sem saber se elas serão suficientes, porque a característica principal do momento que o Brasil vive já, eu acho que é justo dizer, há alguns anos, é a ausência de regras. Então, quando a gente fala em mudar as regras, precisa ver se isso vai pegar, se isso vai ser aceito. Outra coisa muito interessante que a gente vê agora são os políticos vermelhos tentando se reinventar como verde e amarelos. Acredita quem quiser. Os fãs de Cuba, Venezuela, Nicarágua agora viraram defensores da soberania nacional. Mas olha, não existe o conceito de soberania nacional na ideologia socialista. Pátria não tem significado para quem é comunista ou socialista. A bandeira da esquerda é a mesma em todos os lugares, é a bandeira vermelha. Um dos fundamentos do socialismo é o internacionalismo. O outro é a hipocrisia.
Tá certo. Daqui a pouco eu chamo o Dávila, o Beraldo também com a gente. Eu só vou retomar com o Bruno Pinheiro, ele tem uma informação adicional para trazer para a gente a respeito desse movimento de deputados e senadores que anunciaram essa obstrução total dos trabalhos. Vai daí, Bruno. Bom, se o Bruno não respondeu até aqui, provavelmente a gente está com problema na comunicação. Então, daqui a pouco, o Bruno Pinheiro chega com essas informações, as atualizações de momento diretamente de Brasília, parlamentares cobrando o avanço de 3 pautas, inclusive um deputado federal conversou com a gente, o capitão Alden, destacou necessidade de avançar com o projeto da anistia, mas não aquele último projeto que os senadores estavam defendendo. Uma anistia ampla, geral e restrita. Portanto, que nós entendemos a partir dessa sinalização, uma anistia que abarcasse também Jair Bolsonaro. Falam também em impedimento de ministros do Supremo e fim do foro privilegiado. Luiz Felipe Dávila com a gente. Eu acho que agora sim, né, Dávila? Nossa comunicação está adequada. Queria pedir, claro, sua reflexão sobre esse momento e esse contra-ataque da oposição, esse anúncio dos deputados e senadores da oposição. Obstrução total dos trabalhos. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, e uma boa noite especial ao meu amigo Mota, que está de volta aqui conosco no Pingos nos Is. E boa noite à nossa audiência. Caniato, esta é a pauta hoje que une a oposição, e isto é importante. Quando se faz um bloco de oposição, a pior coisa que pode ocorrer é ter divisão em torno das pautas. Quando há união, esta união faz a força, ou seja, ajuda a pressionar o presidente da Câmara e do Senado a colocar essa pauta em votação. O problema, Caniato, é a questão do timing, porque o que nós vemos é o ministro Alexandre de Moraes dobrando a aposta, os Estados Unidos vai começar a dobrar a aposta, como todos os sinais são emitidos, e isso pode sobrar uma conta gigantesca para o povo brasileiro pagar. Afinal de contas, já saiu o déficit do mês, explodindo o déficit do mês. A dívida pública já está chegando a 88% do PIB. Se tivermos sanção econômica aumentando por causa das questões políticas, isso vai prejudicar enormemente os brasileiros. Por isso, é hora do Congresso atuar com este senso de urgência, recuperar a sua autonomia, fazer com que os freios e contrapeso funcionem para que o Brasil volte a ter alguma coisa parecida com o Estado democrático de direito, algo que desapareceu da cena brasileira nas últimas semanas. Deixa eu agora chamar o Bruno Pinheiro, nosso repórter em Brasília, está apurando essa movimentação de deputados e senadores, esse anúncio de obstrução total. Haverá um revezamento entre esses parlamentares e, claro, que eles cobram essas 3 pautas que foram destacadas há pouco pelo capitão Alden, deputado federal. Anistia, impedimento de ministros do Supremo, além disso, o fim do foro. Vai lá, Bruno, para arrematar. A última pergunta sua, Caniato, ao deputado, ele não ouviu. Pode repetir, por favor? Tá certo. Deputado, queria que o senhor explicasse para a gente qual é o projeto da anistia que os senhores defendem, que os senhores entendem como o mais viável para uma tramitação. É aquele projeto que os senadores estavam desenhando, que abarcaria somente os manifestantes do dia 8 de janeiro, ou nessa nova versão abarcaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades? Qual é o projeto que deve ser colocado em votação, pelo menos a tentativa de tramitar? Perfeito. Vale salientar que o texto constitucional, ele não se refere diretamente a pessoas. Ele se trata de casos específicos, situações específicas. Então não há como num projeto de lei eu fazer um projeto excepcionando pessoas. Eu tenho que me adequar aos fatos jurídicos que foram apresentados. Então todos aqueles eventuais participantes, todos aqueles eventuais réus no processo, em se enquadrando, obviamente, na possibilidade de anistia, deverão ser anistiados. Então, não existe a possibilidade da gente criar uma meia anistia atendendo uns e não atendendo outros. Ainda que o presidente Bolsonaro tenha dito que não há nenhum movimento no sentido dele ser incluído no processo de anistia, isso é algo que está fora do seu desejo
porque a lei, ela é erga omnes, ela é para todos. Então, todas aquelas pessoas que hoje estão como réus neste processo, em atendendo os pré-requisitos para serem acolhidos pela anistia, deverão e deverão ser anistiados. Então esse é um ponto que tem que ficar muito claro. O projeto que está apresentado pelo Congresso, que está sendo construído, é uma meia anistia ou apenas uma redução da penalidade ou da condenação daquelas pessoas que vieram a ser condenadas. A anistia prevista na Constituição, ela não fala em redução da pena, ela fala em extinção completa, ampla e restrita da anistia, assim como foi no passado. Todas as pessoas que gritam hoje sem anistia foram justamente pessoas que foram anistiadas por crimes como tortura, terrorismo, assalto a banco e uma série de outros crimes de sangue, inclusive com resultado morte e grave violência. Então, o que estamos pedindo é uma anistia geral e restrita para situações relacionadas a quebra-quebra, que foi o máximo que foi identificado e que foi pontuado, inclusive nos inquéritos e processos do próprio Alexandre de Moraes, que disseram que ele estava usando gudes, paus e pedras e não atentado contra a democracia ou a tentativa de golpe. Ok, deputado, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a falar e acompanhar essa obstrução. Eu que agradeço a oportunidade. É isso então, para finalizar aqui, viu, Caniato, eu conversei com o deputado Evair de Mello hoje, que me disse o seguinte, que é necessário uma mobilização jurídica de juízes, advogados, promotores para fazer uma cobrança também ao Supremo Tribunal Federal e não ficar somente com a cobrança do Congresso Nacional. Então, Evair de Mello do Espírito Santo acredita que uma cobrança também entre a ala jurídica em relação a esse enfrentamento com o Supremo Tribunal. Legal, Bruno, muito obrigado. A gente segue em contato. Qualquer novidade é só chamar. Prioridade para a informação e para a nossa reportagem em Brasília. A gente segue aqui trazendo os aspectos importantes desse movimento de deputados e senadores. Eu vou retomar com o Roberto Mota, que é preciso olhar para a maneira como os deputados e senadores da oposição se reúnem, se organizam e agora brigam para conseguir avançar com essas três pautas, inclusive fazendo essa mobilização que é muito simbólica, né? A ocupação das mesas diretoras das duas casas. Mota, ainda que isso não resolva a situação, certamente isso força os presidentes das duas casas a chamarem os líderes partidários para debaterem qual será a saída para isso, uma vez que havia uma agenda de votações e isso será suspenso naturalmente. O que a gente deve esperar, olhando especialmente para Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Mota. Caniato, a primeira tentação nossa é olhar esses movimentos com um certo ceticismo, né? Porque nos últimos anos a gente já viu várias ocasiões em que o Congresso Nacional ameaçou tomar uma posição firme para defender as suas prerrogativas, a sua independência, e depois, de uma forma ou de outra, voltou atrás. Você falou na questão da anistia, eu fui um dos que sempre disse aqui, só existe um tipo de anistia, anistia ampla, geral e restrita. Eu aprendi isso com a esquerda brasileira. E tem mais, anistia é para todo mundo, e anistia não é redução de pena. Isso é uma loucura. Anistia é só olhar no dicionário o que é. Você perdoa, apaga o registro dos crimes, daquela conduta que foi considerada crime. Eu aprendi isso com a esquerda brasileira. Não vou admitir agora que a esquerda que me ensinou isso mude o conceito de anistia. Eu achei muito interessante também essa sugestão de que ocorra uma mobilização de juristas, porque um dos aspectos mais chocantes do que está acontecendo no Brasil hoje é justamente a subserviência de juristas, de entidades jurídicas e até de universidades. Há universidades, existem universidades que estão aplaudindo essas medidas que um dia serão estudadas em sala de aula como violações graves de preceitos jurídicos básicos, como o preceito da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Me parece que nesses tempos uma coisa ficou bastante clara. O principal fundamento do direito estatal brasileiro é a força.